Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz, estou muito alegre de estar aqui nesta noite, mais uma vez na presença do Senhor. Estivemos aqui pela manhã e Deus grandes coisas fez no nosso meio e fará ainda nesta noite, se assim cada um de nós cremos no que Ele pode fazer a nosso respeito. Amém? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos colocassem de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Ficando mais uma vez, falando para os nossos pastores, não se encontram porque estão enfermos. Os irmãos não se esqueçam de apresentar a vida deles em oração, pedir a Deus que os cure, para que estejam conosco em nome de Jesus. Livro de Romanos, capítulo 6. Glória a Deus. Os irmãos podem ir glorificando, não é proibido. Romanos capítulo 6, versículos 21 a 23. Glória a Deus. Vamos ler, diz assim, versículo 21. E que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonheis? Aleluia. Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus santo e amado, nesse momento, Deus, eu quero render graças a Ti, meu Pai, por estar aqui na Tua casa, Senhor. Mais que isso, meu Deus, por estar em posição, Senhor, de transmitir a Tua palavra para o Teu povo, Pai. Te peço, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, explicar esta palavra no profundo do coração de cada irmão aqui presente, Pai. E que esta palavra possa surtir efeito e que nós possamos fazer uso dela no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tomar assento, amados. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos falar um pouco nesta noite da causa que mais persegue principalmente o povo de Deus. Essa causa é o pecado. O apóstolo Paulo ele foi bem enfático aqui no livro de Romanos. Eu comecei a ler esse livro e estou maravilhado porque eu tenho descoberto a respeito da vida de Paulo e a respeito dos exemplos que ele nos deixou. Paulo foi um homem que eu posso dizer que ele tanto foi perseguido quanto ele perseguiu o povo de Deus. Hoje, graças a Deus, nós vivemos em um país livre. Nós temos o direito de falarmos do que quisermos. Nós podemos falar de Deus a cada instante para qualquer pessoa. E isso não nos causa nenhum problema, diferente de outros lugares em que é proibido, em outros países que é proibido se falar do Evangelho, é proibido você semear as boas novas de salvação, a qual Jesus nos ordenava em Marcos 16:15, onde ele diz: ide a todo mundo e pregai o Evangelho. O apóstolo Paulo aqui, amados, ele estava falando do pecado, que é a causa enraizada que afugenta o povo de Deus das igrejas e arrasta o povo de Deus para o mundo. Nós vemos cada dia que passa, as igrejas têm ficado mais vazias e o mundo tem tomado uma proposição bem maior do que já tinha. Cada vez que passa, a gente vê, mesmo sendo proibido a aglomeração por causa da pandemia, a gente ouve se falar de bailes funk que acontecem, multidões e multidões de pessoas adorando ao inimigo das nossas almas, fazendo ali sacrifício vivo dos seus corpos. Em vez de estar adorando a Deus, eles constituem as baladas e eles
se ferem, eles se machucam e eles se afundam cada vez mais no lamaçal do pecado, onde eles deixam crescer essa barreira que faz a separação entre o homem e Deus, que é o pecado. O pecado, amado, ele entra nas nossas vidas, ele deixa o cheiro, ele deixa o estrago de morte. Quando o apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, amados, é porque isso nós estamos condenados a essa condição desde Adão. Quando Deus constituiu o paraíso, colocou lá o homem, ele fez o homem das suas próprias mãos e colocou lá, e ele disse: olha, comereis de todas as árvores do jardim, apenas dessa não comereis. Não é que aquele fruto fosse um fruto amaldiçoado, e sim aquele fruto era um limite onde Deus colocaria no homem. Mas o homem, amados, até nos dias de hoje, a Bíblia tem mostrado lá, quando fala de Sodoma e Gomorra, quando fala da Torre de Babel, que o homem ele quer transpor os seus limites. Quando Deus fala até aqui, o homem quer ir além, ele quer descobrir o que acontece dali em diante. Isso não é de hoje, é desde lá do tempo de Adão, quando Adão teve curiosidade de saber o que iria acontecer depois de ele comer aquele fruto. Normalmente ele podia imaginar, se Deus falou que eu comeresse aquele fruto, eu ia morrer, e eu comi e não morri. Não era que era uma causa instantânea, mas sim que ele ali começava a trilhar o caminho onde ele iria experimentar da morte física mesmo. Quando o homem comeu daquele fruto, ele desafiou os limites de Deus. Quando ele ali se deixou enganar pelo inimigo, que até hoje muitos se deixam enganar pelo inimigo. O inimigo ele põe coisas que parecem boas nos nossos olhos, ele põe coisas em nossos lábios que parecem saboroso, mas nós sabemos que o fim disso tudo é a morte. No começo pode ter um sabor doce, mas nós sabemos que no final é amargo como um fel. Ele tem estratégia, ele sabe enganar, isso é bíblico. A Bíblia diz que ele, se possível, ele enganaria os eleitos, os que estavam na casa de Deus. Isso é a estratégia dele, mas o apóstolo Paulo, ele já nos avisava, já nos alertava dessa situação, dessa condição em que nós nos encontrávamos, que estaríamos sujeitos a pecar a cada dia. Tem um louvor que diz que todos os dias o pecado vem, e é verdade, amados. Cada dia nós temos uma luta diferente, e é necessário que nós vencemos essas lutas. É necessário que nós vencemos a cada dia um leão, um urso. O salmista Davi, ele literalmente, ele vencia os leões, ele vencia os ursos para proteger as suas ovelhas. A Bíblia diz que ele enfrentava os leões e eles rasgavam-os ao meio para defender as suas ovelhas. E nos dias de hoje, amados, nós vemos pessoas que se identificam com a vida de Paulo, que doam as suas vidas para cuidar de pessoas, para cuidar das suas ovelhas, e muitas das vezes não são reconhecidos. Aliás, eu não digo nem muitas das vezes, nunca são reconhecidos pelo que fazem. Mas nós não viemos buscar reconhecimento humano, nós precisamos do reconhecimento de Deus. E é por isso que estamos aqui nesta noite, amados, é para chamar a atenção de Deus para a nossa vida, provocar a ação de Deus para as nossas causas. Quantas das vezes nós temos causas que parecem impossíveis, e a gente começa muitas das vezes a nos preocupar, até mesmo dizendo para pessoas que não nos podem ajudar em nada, dizer: olha, eu tenho tal causa, eu estou em tal situação e eu não acho saída. Amados, a nossa saída está em Deus. A nossa vitória está em Deus. Quer vencer os seus medos? Entrega-os nas mãos de Deus.
deixa Ele cuidar dos seus problemas. Aleluia. Quando seus problemas começarem a atacar a sua vida, mostre para esses problemas o tamanho do Deus que você tem, o tamanho do Deus que luta a seu favor. A Bíblia diz que Deus, no seu infinito tamanho, no seu infinito poder, Ele se agacha para ver a terra. Aleluia. Quando você está na presença de Deus, quando você está adorando a Deus, é como uma luminária, uma luz que resplandece lá no céu. Glória a Deus. E quando Deus olha lá de cima, Ele vê cada pessoa. E Ele diz: olha, ali está o meu filho Nicleto, ele está provocando a minha atenção, ele está chamando a minha atenção. Glória, glória. E quando você está adorando, amados, você alegra o coração de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você chama a atenção de Deus para você. E por que nós vamos ficar presos em casa? Por que nós vamos ficar presos na nossa vidinha? Outro dia lá no Vatrapuã, eu preguei sobre finanças lá. E eu falei, amados, que nós podemos muito bem aqui, se nós devolver o nosso dízimo, nós dizer: olha, eu ganhei R$100 quando ganhamos 1.000. Eu ganhei 1.000, na hora de devolver a parte de Deus, eu disse: não, eu ganhei 100. E ninguém vai dizer que você está mentindo. Isso você pode esconder. Você pode dizer para o Nicleto: olha, Nicleto, eu ganhei só 100, eu vou dizimar R$10. Mas eu deveria dizimar 100. Quem vai dizer que eu estou mentindo? Mas quem pode negar o dia que Deus te deu? Você pode olhar e dizer assim: olha, Deus, Ele me deu o dia inteiro, Ele manteve o ar nas minhas narinas o dia inteiro. Isso você não pode negar, mano. Glória a Deus. Isso é o favor de Deus imerecido para as nossas vidas. Aleluia. E quando Paulo fala dessa condenação aqui, é porque assim, a palavra de Deus muitas das vezes parece ser dura, mas quando o Senhor nos exorta é porque Ele nos ama. Olha só o número de pessoas que tem aqui nesse local. Não tem muitas pessoas, mas se fosse um baile, se fosse uma churrascada, estaria cheio de pessoas. Nós tivemos ali ontem um culto de ação de graça, onde foi anunciado no grupo, foi anunciado na igreja, onde foi convidado pessoas individualmente por telefone. Mas pergunta quantas pessoas apareceu lá? 3 pessoas. Aí eu imagino, será que se a gente tivesse anunciado que ia ter um churrasco, que ia ter uma festança, iria só 3 pessoas? Sabe por quê, amado? É porque o doce de Deus, muitas das vezes, parece amargo para nós. Muitas das vezes a gente prova aquele doce do Senhor e a gente começa a sentir amargo, começa a não ter mais atrativos. E nós precisamos, amados, nos alegrar na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é tão bom para conosco. O que a diaconisa Valci estava falando aqui agora há pouco, gente, é tão bom a gente adorar a Deus. O salmista Davi, ele diz: ah, se eu pudesse, eu moraria na casa do Senhor. Ele diz também: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, amados, a nossa felicidade está em Deus. Não procure felicidade em homens, você vai encontrar muita decepção. Não procure felicidade em coisas seculares, mas procure em Deus a felicidade que você precisa para a sua vida. Porque Deus, Ele contempla cada vida, Deus, Ele contempla cada coração. Sabe aquele pedido que você tem feito ao Senhor? Quando você está aqui na presença dEle, Ele está cuidando desses teus pedidos. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente fala: mas Deus, Ele não tem feito nada por mim. Falamos, amado, porque somos ingratos. Nós somos uma nação ingrata. Nós não sabemos nem agradecer ao nosso Deus. Muitas das vezes pedimos algo ao Senhor e queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E muitas das vezes reclamamos e dizemos: Senhor, mas eu até falo mentiras para Deus. Ele não pensa que fala, né? Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele dizemos: Senhor, mas eu tenho feito tanto na tua obra.
Deus está vendo o que cada um de nós fazemos. Senhor, eu vou para a tua casa, eu me dedico, Senhor. Quando eu vou para a tua casa, o meu pensamento é só para ti. Eu esqueço as coisas do mundo lá fora, os meus problemas, eu esqueço lá fora. Mas Deus sabe de todas as coisas. Porque quando nós nos entregamos ao Senhor, nós temos que nos entregar inteiro. Porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Por que um dos pecados que Deus mais abomina é o pecado de idolatria? Porque quando você dedica o seu tempo a adorar uma imagem, você está querendo dividir a glória de Deus, aí Deus retira a parte que você acha que dedicou a Ele, e você não está adorando a Deus. Não estou atacando a fé de ninguém, amados, estou apenas falando o que é Bíblia. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, se nós quisermos ir para o céu, nós precisamos todos os dias nos examinar. O que diz lá em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, a leitura da Santa Ceia, que diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu sei o que está em mim que desagrada a Deus. Eu sei o que está em mim que faz separação entre mim e Deus. A Bíblia diz que é o pecado, né? O pecado ele faz separação entre o homem e Deus. Eu sei o que existe em mim que faz separação entre mim e meu Deus. E você também sabe. Agora cabe a mim eu querer tirar isso da minha vida, para a minha vida seja por completa dedicada a Deus. Será que Deus se agrada das atitudes em que nós tomamos a cada dia? Será que se o Senhor voltasse hoje, aleluia, será que Deus, se o Senhor voltasse hoje e fosse examinar as nossas obras, o que temos feito a cada dia, será que nós seríamos dignos de ir para a glória com Ele? Será que Ele poderia dizer a nós: olha, seja bem-vindo, benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado desde a consumação dos séculos? Será que nós teríamos um destino traçado certo para estar com o Senhor na glória? Nós precisamos a cada dia nos achegar ao Senhor, nós precisamos a cada dia a estar perto de Deus, a querer a glória do Senhor para nossas vidas também. Será que o Senhor Ele se agrada dos nossos feitos lá na nossa casa? Será que lá na nossa casa está tudo em ordem? Será que se o Senhor chegasse na sua casa hoje, assim como Ele chegou na casa de Zaqueu, Ele poderia dizer: olha, hoje me convém em tua casa morar? Será que hoje, nesse dia de hoje, nós podemos dizer: olha, eu vou receber o Senhor em minha casa, eu vou receber o Senhor na minha estalagem, lá no meu trabalho, o Senhor vai entrar e não vai ter nada que me acuse, não vai ter nada que vai me acusar, porque tudo que eu faço, o Senhor Ele tem visto, tudo que eu faço, o Senhor tem cuidado de mim. E que muitas das vezes, amado, nós chegamos nos lugares e nós entramos sozinhos. Nós não chegamos no nosso trabalho e falamos: Senhor, entra comigo, Senhor. Eu sei que poderão muitas lutas hoje vir de encontro à minha pessoa, à minha vida, e sozinho eu não tenho como vencer, mas contigo, a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Aleluia. Você, amado, é mais que vencedor se você estiver com Cristo Jesus. Aleluia. Então viva essa palavra e entenda que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse dom gratuito de Deus está disponível para todos nós. Esse dom gratuito de Deus está disponível para você. E cada vez que você vem à casa de Deus, se dedicar a Ele, você leva para si uma porção desse dom de Deus, que é a vida eterna. Glória a Deus. Nós não precisamos, amado, de nada mais além de Deus. Nós temos Deus, nós temos tudo. Aleluia. Já imaginou um lar sem Deus, como que não é? Porque com Deus já é um tanto difícil. Imagine só chega um lar cristão, não vai ser só santidade. Uma hora ou outra alguém se estranha com o outro, acaba falando coisas que ofendem ao seu cônjuge, ao seu filho,
ao seu pai. Mas com o Senhor a gente conseguimos vencer. Aleluia. Agora imagine uma confusão dentro de um lar que não tem Deus. Aí vira notícias de jornais. Porque não tem Deus para apaziguar, para mediar a situação entre o homem e Deus. Nós precisamos a cada dia, amados, nos colocar em lugar daqueles que vieram antes de nós. Olha só a vida de Paulo. Paulo era um homem que perseguia o povo de Deus. Paulo, ele era uma autoridade. Paulo era um homem que ele em si achava que ele estava certo. Na religião dele, ele achava que ele servia o Deus certo e os crentes serviam o Deus errado. E a atitude dele era eliminar os crentes para que a religião dele crescesse cada vez mais. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor. Aleluia. E ele teve a sua vida mudada. Glória a Deus. É como se ele andasse de um lado, tivesse um muro, e ali ele passasse para o outro lado do muro. Ele virou a página. Ali de perseguidor, ele começou a passar a ser perseguido. Ele foi viver a outra face do Evangelho, com Jesus. Porque tem a nossa vida com Jesus e a nossa vida sem Jesus. Ele passou a viver com Jesus e foi perseguido. Olha só Estevão, pessoas que lutaram por esse Evangelho, que deram as suas vidas por esse Evangelho, pessoas que viveram situações de perigo, mas não desistiram, porque eles tinham uma convicção. Eles viviam aqui em Marcos 16, 15, eles iam realmente anunciar o Evangelho. E nós temos feito isso? Nós temos chegado lá para o nosso vizinho e temos dito: olha, Jesus, Ele te ama. Quando nós vemos o nosso vizinho em aflição, muitas das vezes insultando, em situação de desavença dentro de casa, será que nós dobramos o nosso joelho em favor do nosso vizinho? Lá no nosso trabalho, quando nós vemos alguém passar a rasteira no outro, querer derrubar, será que nós temos o ânimo de orar por esse irmão que está em perigo? Será que nós doaríamos um pouco do nosso tempo em favor do Evangelho de Cristo Jesus? Aleluia. É por isso, amado, que as igrejas têm sido saqueadas. Seria o contrário, a palavra de Deus diz que é o inferno que tem que ser saqueado. Mas nós vivemos em dias que as igrejas têm sido saqueadas. O povo tem sido retirado das igrejas porque tem dado lugar, tem dado vazão para o inimigo entrar em seus lugares e retirá-los da presença de Deus. Com manjares. O inimigo tem oferecido coisa que é como eu falei no começo. Você põe na boca e sente um doce, mas o seu fim é amargo. O seu fim vai dar em morte. O seu fim vai acabar com a sua vida espiritual. Precisamos estar vigilantes o tempo todo, mas porque a palavra diz: é vigiai e orai. Ou seja, não adianta você orar e você não vigiar. Temos que manter a nossa retaguarda protegida, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele tem atuado, ele tem feito a sua obra a cada dia. Cada dia que passa ele traga pessoas que têm um vício, que querem se libertar, pessoas que querem, olham para o povo de Deus e dizem: olha, eu quero ser como ele. Aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem de Deus, tem exemplo, eu quero ser, mas não tem força, amados. Porque quando ele põe no seu pensamento: olha, eu vou servir a Deus, aí o inimigo vai lá e põe algo atrativo na vida dele. Algo que mexe com a sua fraqueza espiritual e torna ele fraco, faz ele retornar, amados. E é um perigo quando nós retornamos, quando nós pegamos atalho, é um perigo muito grande. Nós vemos quando aquele homem ele descia de Jerusalém para Jericó, ele pegou um atalho. E ele caiu na mão de salteadores e ladrões. A Bíblia diz que eles roubaram, espancaram e deixaram ele meio morto. Eu entendo que ele não ficou em coma com esse meio morto. Mas aí o que aconteceu? Veio Jesus. Olha, entenda que passou primeiro o sacerdote. Se fosse nos dias de hoje, eu poderia dizer: passou o pastor.
por aquele homem, não acolheu. Passou também um levita, ou seja, passou um músico, passou um cantor da igreja e também não acolheu, porque aquele lugar era um lugar perigoso, era um atalho perigoso, era um caminho perigoso. E quem passava por ali dizia: olha, eu não vou parar porque eu vou ser assaltado também, eu vou ser espancado também. É isso que acontece quando nós queremos pegar atalho. Jesus é o único caminho que nos dá salvação. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Há um jargão por aí que diz que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira do diabo. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Ele esteve aqui e ele disse que voltaria para nos buscar. Esse é o caminho que leva a Jesus. Aí depois do pastor, depois do sacerdote, depois do levita, aí veio o bom samaritano. Jesus contava essa parábola e Jesus falava de si próprio. O bom samaritano era Jesus. Ele ainda nos dias de hoje, ele está para acolher você, para sarar as suas feridas, para deitar óleo sobre os seus machucados, azeite, para acolher você, para deixar você em uma estalagem segura. Essa é a estalagem segura, a casa de Deus. Não podemos jamais querer pegar atalho. Vamos servir e seguir a Jesus como autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Vamos levar para os nossos dias esta palavra. Podemos ler aqui, chega na sua casa, leia o capítulo 6 do ano inteiro. Você vai entender o resumo dessa palavra aqui, o que Paulo queria dizer para aquele povo. Irmãos, vivemos em dias de decisão. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos com o diabo. Não tem meio termo. Não há meio termo, não há purgatório, não há lugar de meia remissão. Ou você é remido ou você não é remido. Você precisa ser remido. Você precisa ser lavado com o sangue do Cordeiro todos os dias. O que a palavra de Deus diz a esse respeito? Não fala o que lavaram as suas vestes ou os que vão lavar as suas vestes. Fala dos que lavam as suas vestes. Entende que isso é todos os dias. Todos os dias nós precisamos estar na presença de Deus. Esse é o caminho. Se você quer que o bom samaritano cuide de você, chame a atenção dele. Ah, presbítero José, como que eu vou chamar a atenção de Deus? Você hoje está chamando a atenção de Deus. Quando você lá no seu serviço, você está trabalhando e adorando a Deus, louvando ao Senhor, você está chamando a atenção de Deus lá no seu trabalho. Ah, mas eu estou chamando a atenção de Deus, lá eu não vou ter luta. Vai ter luta do mesmo jeito, amados. A diferença é que você vai ter força para vencer essas lutas. Quando você tem um problema com Jesus, você vai ter força para vencer esse problema. Quando você tem um problema que você está sozinho, esse problema tende a aumentar e esse problema acaba te vencendo. Mas nós somos um povo mais que vencedor, sim ou não? Aleluia, glória a Deus. Nós somos um povo que estamos determinados a ir morar no céu, sim ou não? Aleluia, amém. Quantos aqui vai morar no céu? Glória a Deus. Eu quero morar no céu, mas eu tenho essa certeza. Foi para isso que o Senhor me chamou. Sabe por quê? Tudo que fazemos aqui nessa terra é um ensaio para a nossa vida eterna. O que você tem ensaiado aqui para a sua vida eterna? Se eu adoro a Deus aqui na terra, eu estou ensaiando para adorar a Deus lá no céu. Agora, se eu faço mal para o meu irmão aqui na terra, eu estou ensaiando o quê? Para alguém lá no inferno vir me fazer mal na eternidade. Porque a nossa vida não acaba aqui vai acabar o nosso físico. A Bíblia diz que o Espírito volta, torna a Deus. Então esse Espírito que Deus te deu tem que ter um destino para ir. Se você preparou aqui o caminho para ele prosseguir depois que acabar o seu físico, a sua carne, esse Espírito vai ser bem sucedido. E se você só faz o mal, só faz o mal, esse Espírito vai sofrer, vai pagar por todos esses maus, irmãos. É por isso que nós temos que pensar nisso. Porque o pior
não é nós pagar o pecado com a nossa morte física, e sim espiritual. O nosso espiritual tem que estar com Cristo. Ainda que o seu físico seja vencido como muitos, como Paulo, como Saulo, como Estevão, como muitos outros. Ainda que seu físico seja vencido, você expire e morra. Ainda assim você vai ser vitorioso, porque o seu espírito volta a Deus. Glória a Deus. Quando você trabalha numa empresa que você tem um acidente ali, que você muitas das vezes falece, a sua esposa, o seu esposo ele é amparado pelaquela empresa, é obrigado a ser amparado. Se o seu físico morrer fazendo a obra de Deus, o seu espírito será amparado pelo Senhor. Glória a Amém? Deus, aleluia. Glória a Deus. Esse é o recado do Senhor para a sua vida nessa noite. Amém. Se você recebe esse recado de Deus para a sua vida, aplauda o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Na quarta-feira tem mais. Os irmãos que vieram hoje, se esforcem para vir na quarta-feira. Não deixe que o inimigo queira tomar a sua bênção. Se determine, olha, quarta-feira o Senhor tem mais uma porção para a minha vida espiritual. E não se esqueça, orem pelos seus pastores, orem pelo nosso pastor e a nossa liderança, porque eles fazem muita falta aqui, eles que cuidam da nossa vida espiritual, né? Um culto a gente vem, a gente ministra, a gente fala do Senhor, a gente fala de Deus, mas começa o segundo culto, já começa a fazer falta, amados. Então vamos orar por eles, para que mais depressa ele esteja aqui conosco. Vou chamar o pastor Nicleto para estar orando e dando a bênção apostólica, nos despedindo em segurança para nossas casas em nome de Jesus.